Vamos falar um pouquinho então sobre identidade, registro e expressão da vida? Quanto tempo faz que eu não apareço por aqui? Eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre algo que me ocorreu aqui durante uma sessão. E é sobre como você cria a sua identidade, não só na relação com as pessoas, mas sim no seu próprio espaço, onde você vive. Oi, meu nome é Sibila, esse é o Leve com Você e hoje eu vou falar sobre um tema interessante, diferente, que é sobre identidade. Como você constrói a sua identidade? Como você sustenta a sua identidade? De que maneira você faz isso? Eu queria muito ver a resposta de vocês aqui embaixo. Eu acredito que esse tema é muito amplo, muito subjetivo, não tem resposta errada. Todas as respostas são certas, mas eu gostaria de trazer um ponto de vista muito bacana, que foi um insight que eu tive aqui durante um atendimento, uma sessão que eu fiz, e que trouxe, né, uma corrente de afetos e de memórias que remeteram à minha própria história. Então eu queria falar com vocês hoje sobre vida minimalista ou, né, essa vida anti-minimalista. Do que a gente está falando aqui? Minimalismo no sentido assim, não de... que eu acho que é muito proveitoso sim a gente ter esse conceito colocado aqui hoje, acho que ele é muito interessante, de uma vida leve, uma vida que coloca importância em coisas essenciais, né, que cada um vai tentar entender com o passar do tempo na sua própria história, o que realmente é válido, o que é importante carregar na vida durante o percurso da vida, porque afinal de contas a vida é muito curta. Mas o que eu estou falando desse anti-minimalismo é, por exemplo, do espaço, né? Vocês podem observar aqui mais ou menos no meu cenário, que eu fiz, comecei a gravar aqui de maneira improvisada, né? Não planejei, eu vim aqui por impulso, logo depois que a sessão acabou, com essas ideias ainda fervilhando na minha mente para falar sobre isso. Como você registra a sua existência? Como você expressa quem você é? A gente pode estar falando aí de moda, a gente pode estar falando de corte de cabelo, a gente pode estar falando de um modo de comportamento, né? Como que você age socialmente, os seus gostos, né? O que você assiste, os livros que você lê, as músicas que você gosta, como você compartilha, como você circula esse seu eu entre as pessoas no espaço em que você convive, no trabalho, com os amigos. Você tem feito amigos ultimamente? Você está fazendo manutenção dessas amizades? Quem você traz para sua casa? Hoje em dia, você está vivendo esse movimento de trazer pessoas na sua casa? Ou você está vivendo isolado, né, conversando com as pessoas através das redes sociais? Ou tendo aquela preguiça de falar com as pessoas nas redes sociais? Hoje, eu escuto muitas pessoas dizendo que não querem mais sair de casa, que não querem visitar ninguém, que tem preguiça, que a bateria social é zero, também não querem receber ninguém, não querem que ninguém interfira na vida delas. Isso é muito comum, né? Sinais dos tempos. Isso está sendo cada vez mais comum. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para uma coisa muito importante que nos ajuda, por exemplo, simples, em crises existenciais, crises de relacionamento, crises em que você pergunta para você mesmo quem você é, né? E o que é que você está fazendo no mundo naquele momento da sua vida. Tem uma coisa que eu gosto de conversar muitas vezes com os pacientes e com as pessoas em geral, sobre como é a casa delas, né? O que elas têm na casa, né? Elas gostam de quadro, gostam de objetos, bibelôs, elas escolhem os móveis, elas têm uma harmonia, têm uma preferência de cores, têm um estilo. A gente vê muito nas redes vídeos e imagens sobre estilos de casa, né? Aquele estilo de casa antigo, vintage, cheio de detalhes, em madeira, cores, portões, ferros trabalhados, aquelas coisas artísticas lindas, maravilhosas que se perderam para construções retas, casas caixotes. Tem quem goste, tudo bem, muitos vidros e linhas retas. Esse é um modelo minimalista que eu particularmente não gosto muito, embora eu sei, né, que tem muita gente que gosta de uma visão, né, mais futurista, mais moderna, mais contemporânea, mais
mais objetiva, mais direta. Mas quando a gente fala de uma casa mais vintage, quando a gente fala de um espaço de vida, de vivência, onde você consegue imprimir um pedacinho seu em cada canto, a gente está falando de um registro de vida. Você vai construindo a sua casa, vai construindo o seu espaço. Não precisa ser uma casa que a família viveu ali por 3, 4, 5 gerações para trás. Não, pode ser uma casa de hoje. Uma casa de hoje que você vai, você aluga o seu apartamento, você compra a sua casa, você financia. O que for, não importa. O canto onde você vive, né? Se as peças que estão lá, os objetos, as cores das coisas que estão lá, realmente refletem quem você é. Se você guarda pequenos objetos de viagem que você fez, um presente que você ganhou, fotos, coisas antigas que a gente está meio que perdendo, porque a gente tira foto no celular e a gente não imprime, né? Como a gente dizia antigamente, a gente não revela, né? Antigamente a gente revelava foto. Fica tudo no digital, fica tudo nas telas e a gente não, parece que a gente não alcança mais as coisas. A gente tem uma sensação de que está tudo lá, de que a gente está possuindo tudo, está tudo lá, ao nosso dispor. Mas a gente nunca lembra de ir lá olhar se a gente não colocar, por exemplo, a plataforma para nos lembrar daquela foto que a gente tirou 1 ano, 2, 3 anos atrás, daquela viagem que a gente fez. Se a gente não tiver essa notificação acionada, a gente não vai nunca buscar aquelas fotos antigas de momentos especiais que a gente viveu. Então, se você tem esse costume, ou se você gostaria de começar a ter um costume novo, que você ainda não tem, que é colocar essas fotos ou pequenos objetos que você ganhou, presentes de pessoas especiais, objetos de família, que você coloque, né, na sua casa, no seu quarto, na sala, ou em cantinhos assim da casa, corredores, aparadores. Esses objetos, eles têm uma grande serventia. Qual é o pulo do gato? Qual que é a coisa legal de tudo isso? É que quando você está numa crise existencial, como eu falei agora há pouco, quando você está em dúvida sobre quem você é, que decisão você vai tomar na sua vida, quando você está muito envolvido com o seu trabalho está te prejudicando, ou quando você está muito envolvido num relacionamento, e esse relacionamento você tem a sensação de estar sendo sugado, quando você sente, principalmente, que você não está sendo ouvido, nesses 2 ambientes, 3 ambientes, vamos colocar o familiar aqui, você sente que não é ouvido, você sente que não é reconhecido, que você não tem espaço, né? Que tudo parece que está acontecendo pelos outros e para os outros, ou para o outro, naquela relação também a 2. Quando isso acontece, parece que a gente fisicamente não tem mais um espaço. Se fisicamente a gente sente que não tem mais um espaço, logicamente que psicologicamente, emocionalmente a gente também já não tem. Você conseguir manter um espaço físico seu pequeno ambiente, seu microambiente, com as marcas, com pedacinhos seus, que ficam registrados ao longo de um tempo, isso funciona como uma recarga de bateria. Isso funciona como um lembrete de quem você é. É muito bacana você experimentar, escutar pessoas contando isso para você, ou você próprio experimentar essa sensação de estar numa crise, de estar um pouco perdido, de sentir que você não é ouvido, que não é acolhido, que não está sendo aceito, não saber mais quem você é, achar que você fez muito esforço para caber numa situação, para caber no espaço emocional de alguém. E quando você se recolhe para o seu quarto ou para sua casa e você encontra esses objetos, essas peças, esses pequenos sinais que você foi deixando de rastro sobre quem você é, você consegue, seguindo esses mesmos rastros, recobrando quem você é, recobrando quem um dia você já foi. E isso é fundamental, fundamental. É uma riqueza que você consegue acumular. É uma riqueza que você consegue trazer para fazer um trabalho de autorrecuperação de quem você é e de qual é o seu espaço no mundo. E de quem você gostaria de continuar imprimindo o seu ser, a sua existência no mundo e na vida dessas pessoas
que com quem você convive e que às vezes pode acontecer de você ter momentos de desencontro, desentendimento e dessa perda de percepção de quem você é. Bom, eu acho que eu consegui passar aqui a mensagem que eu queria passar sobre a importância de você registrar quem você é e de você colocar peças importantes ao seu redor que registrem de fato, né, a sua marca no mundo, a sua marca, a sua personalidade. Isso tudo vai te dar força quando você estiver em dúvida sobre o quanto vale tudo isso que você construiu dentro de você. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Esse é o Leve com Você e eu espero que você leve esse tema também com você de maneira leve e que seja muito proveitoso. Coloque aí pra mim se você começou a observar que você tá imprimindo um pouco de você no seu espaço, no seu ambiente. Escreve pra mim, me conta, eu vou adorar dar um retorno pra você, te dar uma resposta e interagir por aqui, tá bom? Não esquece de curtir e também de seguir aqui o canal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!